O ônibus pegava nós, trazia pro Caturo, só tinha na Caturo a urna para nós votar. Nós íamos nessa lancha aí, ó. Nas eleições? Né? Ai, Porque que dava uma legal. enchente em outubro, que ela enchia tudo, não passava nada. Aí a lancha assim, fazia o transporte de nós. Lá da Figueirinha? Não, da ponte. Da ponte. Enchia o banhado da ponte para lá, mas daí nós íamos de carroça até na ponte. Entendi. Tinha um carroceiro que trazia nós para votar. E dali a lancha encostava e nós pegávamos a lancha e eles davam volta por a lagoa, encostavam por o rio, encostavam lá perto da prefeitura. Essa lanchinha aí, ó. Coisa mais engraçada. A senhora ainda vota hoje? Não, Não? eu parei, eu disse que até 80 eu ia votar. Quando chegasse aos 80 eu não votava mais. Eu me chamo Tamires, sou uma das representantes do projeto Sombrio na História, né? Mas esse projeto também conta com outras duas pesquisadoras que não puderam estar aqui hoje comigo, infelizmente, apresentando, né, e conversando sobre, mas estou aqui representando elas também. Eu sou formada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente eu estou fazendo meu mestrado lá também, no programa de pós-graduação em História Global, né, na linha de Subjetividade, Gênero e Poder. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história pública, né, sobre como se deu esse início desse nosso projeto, né, de história pública, de pesquisa em história local, como que foi esse contato com a população, né, que foi um contato maravilhoso, foi muito rico para a construção do nosso acervo, para a construção das nossas futuras pesquisas, né. E eu preparei uma apresentação pelo Google Meet, né, onde eu vou trazendo algumas fotografias para ilustrar um pouco do trabalho que a gente fez. E eu espero que a gente possa abrir aí um canal, né, um espaço de debate sobre a importância da história pública, né, sobre a importância de uma história engajada, de uma história crítica, de uma história política, né. A Marta Rovai, quando fala um pouco sobre história pública, ela fala sobre essa ideia de uma história neutra, né, e que o historiador público muitas vezes se afasta, né, e o nosso trabalho tem bastante desse caráter, né, de não ser neutro, de ser engajado, de ser político. Então, eu espero que seja uma troca interessante. Relações entre história local e história pública, o projeto Sombrio na História. É um projeto que teve início em 2021, né, na cidade de Sombrio, interior de Santa Catarina, e eu estou aqui como uma das representantes do grupo. Nós somos em 3 pesquisadoras, né? Temos também a Cristiane Garcia e a Paola Vieira, que são minhas colegas, né, nesse projeto, ambas historiadoras também. E para localizar, né, caso alguém aqui não conheça Santa Catarina, eu trouxe aqui um mapinha do Brasil com destaque do estado de Santa Catarina, aquele ponto vermelho, né, em destaque, é Santa Catarina, e Sombrio fica quase na divisa com o último estado aqui, que é o Rio Grande do Sul, então é extremo sul do Brasil. É uma cidadezinha de, em média, 30 mil habitantes. E o nosso projeto, ele tem como base os princípios, né, o conceito de história pública. Então, na primeira parte do nosso trabalho escrito, né, que vai ser publicado pelo evento, a gente faz um debate sobre o que é o historiador e a historiadora pública, né, como que se dá esse trabalho. E aqui eu trouxe uma citação, que é bem conhecida do Santiago, que ele é referência no tema, né, ele é um dos precursores que começaram a escrever e refletir sobre história pública no Brasil, né, não só ele, mas um deles, né. E então ele fala que a história pública é feita para o público, né, priorizando uma ampliação de audiência. A história é feita com o público, né, de uma forma colaborativa, que não tem uma ideia de autoridade, né, que a gente quebra essa ideia hierarquizante de que o historiador ou a historiadora é o detentor de todo conhecimento, né. Então a gente começa a pensar uma história feita pelo público também, né, que incorpora outras formas não institucionais, não tão acadêmicas, né, de construir essas histórias e, né, e trazer essas memórias. E eu trouxe essa frase junto com essa fotografia aqui, pois essa fotografia é de uma festa, né, que acontece
uma festa comunitária, e a fotografia foi doada por uma moradora da cidade. Então, representando, né, esse contato com o público, tanto para divulgar, mas para construir. Porque quando os moradores, né, as moradoras da cidade começaram a ver esse movimento, esse trabalho que a gente estava fazendo no projeto Sombrio na História, eles começaram a entrar em contato com a gente e fazer doação de fotografias da família, né, para a gente digitalizar e guardar, ver se as fotos, os documentos que eles tinham em casa iriam contribuir de alguma forma. A gente teve doações de livros antigos a respeito da história da cidade, né? Então, teve um contato muito próximo com a população. E o nosso trabalho, ele teve início na Casa da Cultura, né? Porque quando chegamos lá para conhecer o espaço, né? A historiadora Cristiane era contratada da Casa da Cultura na época para inventariar umas fotografias, e numa visita que fizemos, encontramos uma série de documentações e também objetos, né, antigos, que estavam armazenados de formas que, como que eu vou dizer, que não iria preservar muito a vida útil dessa documentação. E aí, de forma voluntária, né, sem vínculo institucional, a gente começou a ir cuidar dessa documentação, né, fazer a higienização dela, separar por seções temáticas e ver o que tínhamos ali. Como resultado, né, desse trabalho inicial, a gente higienizou mais de 500 documentos, né, dentre eles certidão de nascimento, contrato de professores, atas municipais, enfim, é uma série de documentos, e alguns foram digitalizados, não todos, né, mas é uma das próximas etapas do projeto, que é digitalizar para guardar essa documentação também de uma forma virtual e poder disponibilizar também de outras formas para a população. Todos esses materiais, eles se encontram disponíveis para pesquisa na Casa da Cultura de Sombrio, né? Organizamos umas caixas, um acervo lá. Então, está tudo disponível para caso algum pesquisador ou pesquisadora queira entrar em contato com essas fontes. A partir do momento que a gente teve contato com a documentação e também com as publicações, os trabalhos que foram feitos sobre a história do município, a gente identificou que possuíam dois grandes eixos, assim, de publicações e de pesquisas, que era a história política e história econômica, né? E daí, a partir desse momento, a gente começou a pensar em como trabalhar outras questões, como, História por exemplo, das mulheres, história da infância, história do trabalho, história indígena, história afrodescendente, enfim, outras temáticas que não apareciam, né, de forma bem trabalhada, sabe, de forma mais consistente nas publicações que a gente tinha sobre o município, né. Então, a partir desse momento, a gente começou a realizar entrevistas temáticas, né, sobre a metodologia de história oral, né, tentando pensar esses outros temas, né. E dessas entrevistas a gente tem como resultado, foram, né, feitas 11 entrevistas, algumas delas já foram transcritas, outras estão em processo de transcrição, né, e todo esse trabalho está disponível na Casa da Cultura, para quem quiser pesquisar, para quem quiser entrar em contato, e essas entrevistas, geralmente elas duravam 2 horas, uma hora e meia, né, em média, então a gente realizou pequenos recortes para postar nas redes sociais da prefeitura, nas redes sociais do projeto, né, tentando também compartilhar um pouco desse trabalho de história oral. Inclusive, o que abre, né, a minha fala é uma entrevista realizada com a dona Pedra, né, e também, como resultado, a gente teve a procura de profissionais da educação, né, professores e professoras da rede pública e da rede privada entraram em contato conosco, entraram em contato com a Casa da Cultura para levar as turmas lá para fazer uma saída de campo guiada, né, onde a gente mediava, né, sobre uma aula sobre história local, né, com base nas fotografias do acervo, com base na documentação, né, mostrávamos um pouquinho para essas turmas como se dava o trabalho no arquivo. Aqui eu trouxe algumas das mulheres que a gente entrevistou, né, essas foram as 3 primeiras, né, por isso que elas estão aqui, tem outras também, mas aí usei como padrão para escolher
esses rostos, né, usei como padrão as 3 primeiras que foram entrevistadas, para também trazer para vocês quem contribuiu, né, na construção dessas novas fontes, dessa nova documentação. E aqui eu trouxe para ilustrar as turmas, né, que iam visitar a Casa da Cultura, né, e esse trabalho com a educação. Dá para ver ao fundo que tem imagens, né, alguns quadros. Então, as aulas se davam, às vezes, tentando, né, entender essas fotografias e esses quadros que estavam expostos na parede da Casa da Cultura. Ao lado tem uma mesa, uma fotografia da mesa que a gente colocava ali, o pincel, as fontes, e a gente falava da importância de cuidar dessa documentação, né, e como se dava o trabalho do historiador e da historiadora no arquivo. E aqui, né, por fim, eu trago um dos cursos que a gente organizou, né, sobre alguns temas que a gente entende que é carente nos livros didáticos, principalmente para pensar a história local e história local do extremo sul de Santa Catarina, né, que a gente entende, né, compreende os limites dos livros didáticos, né, que eles não trabalham história local, né, fica às vezes difícil, né, de o professor encontrar um documento ou alguma atividade para levar para a sala de aula. Então, pensando nisso, pensando também no ensino de história local, a gente, né, ofertou 2 cursos, né, na verdade, um curso e uma roda de conversa. O curso, ele levou o título de Entre Histórias e Afetos, a presença africana e afrodescendente no sul catarinense. E a roda de conversa, né, foi Povos Indígenas em Santa Catarina. Né, para os 2 eventos que a gente organizou, nós chamamos especialistas no tema, né, porque eram assuntos que fugiam das nossas pesquisas, então a gente optou por chamar profissionais que tinham propriedades, né, para falar sobre o assunto, que já estavam trabalhando esse tema e pesquisando esses temas, né, há mais tempo. E todos esses eventos, eles foram gratuitos, né, e todo o trabalho também de quem resolveu participar e palestrar e aceitou também, foi um trabalho voluntário. E eu acredito que a princípio é isso, né? Eu agradeço novamente com uma foto doada por alguém da comunidade. Eu agradeço, né, a presença de vocês e a escuta, né, nessa minha comunicação oral. Espero que tenha sido um momento, né, embora breve, mas que sirva para a gente pensar, né, sobre a importância da história e a importância da história pública, né, de construir, de como é rico construir essa produção dentro da história com esse contato com a população. Muito obrigada.